falo aqui do ponto de vista cristão, olhando para a igreja, tendo em mente a cosmovisão, uma cosmovisão cristã, de um evangelho centralizado na pessoa de Cristo. Esse texto de Mateus capítulo 24, que surgiriam muitos falsos profetas, mas dentro de uma contextualização bíblica, contemporaneizando, nós encontramos uma banalização naquilo que a Bíblia chama de palavra de conhecimento, que é por nós brasileiros chamados de dom de revelação. E isso tem me incomodado ao longo dos meses e anos, porque existem pessoas que não vão na esquina se não ouvirem uma dita profecia. E a profecia, ela é bíblica, a palavra de conhecimento, ela é bíblica. E pasmem os senhores, e a palavra de conhecimento, que é a habilidade de conhecer aquilo que está oculto na vida, um dom, missionária Leila, que Paulo diz que é um dom para ser usado para os ímpios e incrédulos. Porque quando eles entrassem na congregação e vissem que os desejos do seu coração fossem expostos, eles reconheceriam que Deus estava no meio deles. Mas o que temos visto é igrejas, ministérios, pessoas que agem como se o único dom catalogado na Bíblia, dentre essas galerias dos dons espirituais, fosse o dom de revelação. E não existe nada demais em a gente querer e buscar. E Paulo parece que nos dá a ideia de que podemos buscar esses dons de forma direta, aquele que eu quero. Buscai com zelo os melhores dons do Espírito Santo. Porém, esse afã, esse desejo, essa vontade, essa superestima a despeito dos outros, pelo dom de profecia, em 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos uma das galerias dos dons espirituais. E Paulo ensina a importância do dom da profecia, do dom de línguas, do dom da exposição da palavra, e parece que nos dá a entender que nós não podemos girar, viver em torno de um dom. E nós vemos que as pessoas estão fazendo desse dom, que é uma cereja do bolo no Evangelho, não é a supremacia do Evangelho, não é a totalidade do Evangelho, não é a plenitude do Evangelho, fazendo deste dom o centro do Evangelho. E o problema agrava e complica quando as pessoas, porque se for a expressão exata do dom verdadeiro, glória ao nome de Jesus, aleluia, é bem-vindo. O problema está em quando alguns, com a visão mercantilista, comercial do Evangelho, começam a usar de ferramentas humanas. E eu preciso dizer isso aqui, e eu estou com um peso de uma responsabilidade em Deus, mas eu preciso falar isso, usando ferramentas humanas, ferramentas de conhecimento, ferramentas de registros de dados em sistema, de dados de informação, para dizerem que isso é profecia. E nós da Igreja de Jesus verdadeira não aceitaremos isso. Gente, o que é isso desse tanto de live de revelação? E a gente passa rodando as páginas, a linha do tempo do Facebook, e de repente tem alguém lá com a mão, e o celular focado na mão, e só aparece a mão. Curta agora que eu vou profetizar. Quando você curtir, eu vou profetizar. Quer dizer então que a profecia vai ser de acordo com o like. O like é a paga pela revelação, por Deus eterno revelar e profetizar. O outro está com a mão de sal, né?
E curta, comente agora. E quando você comentar, não. O Deus que eu conheço, Ele revela o profundo e o escondido. Mas é aquele Deus que no tempo que não tinha internet, não tinha Facebook, WhatsApp, ele ia na irmã lá no Paraná, revelava para ele e dizia: vá para Amazonas, lá vai ter um pastor assim, assim te esperando. E chegava e tinha. Esse é o Deus da revelação verdadeira e poderosa. Aí o cidadão está com a mão na água. Curta agora que eu vou revelar. Isso é revelação, irmão. Isso é profecia. Isso é hidromancia. E respeitamos quem lá fora pratica, mas dentro do evangelho nós precisamos delimitar o que é evangelho. E isso não é evangelho de Jesus. Isso não é evangelho de Jesus. Pessoas que, de tão apaixonadas pelo dom da profecia, abrem mão da palavra.